Novidades sobre o caso William, o bebê de 1 ano e 9 meses, que faleceu no último dia 16 de maio. Saiu o exame laboratorial do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, atestando a causa da morte. O William estava com uma infecção viral dupla. O que significa isso? Ele teve influenza A e adenovírus, que são vírus, Nestor, que compõem síndrome respiratória aguda grave, a CISRAG, né, que está tão falada assim e que causou muitos óbitos no estado de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, ele pegou influenza A e adenovírus ao mesmo tempo. É o que diz o laudo do Laboratório Central do Estado, o LACEN. Inclusive, nós fizemos uma reportagem à época, né? Esse óbito foi no dia 16 de maio. No dia 19 de maio, nós conversamos com a Sabrina, que é a mãe do pequeno William. Ela esteve aqui na emissora. Na oportunidade, ela até fez alguns questionamentos sobre o atendimento da FESAT, enfim. E na oportunidade, ela mostrou pra gente o atestado de óbito, né? O que constava na causa da morte. E a gente tem lá, ó, síndrome da angústia respiratória aguda, insuficiência respiratória aguda e pneumonia. E a mãe até questionou na época, né, na entrevista, sobre o atendimento e a forma como foi esse atendimento. Enfim, naquela ocasião, em entrevista, a Sabrina, mãe do pequeno William, falou com a nossa reportagem sobre a situação do bebê. Eu acho importante a gente até trazer um trecho dessa entrevista, porque a informação que ela passa sobre os sintomas que o William tinha quando ela levou o William ao hospital pode servir de alerta aí a outras mães, outras famílias. Ela mencionou, num trecho da entrevista aí, coloca pra gente, ela disse que ele apresentava febre, dificuldades para respirar e também sintomas gripais. Eu fui na terça-feira com meu filho, expliquei tudo que estava acontecendo com ele. Estava tendo bastante febre, vomitando, sem comer nada, gripado, o peito dele cansado. O médico aplicou a injeção, mandou embora. Caso se ele piorasse, eu voltaria. Isso foi na terça-feira? Isso, na terça-feira. Na quarta-feira, chegando lá, meu filho estava 39 de febre. Aí a mulher mediu o peso, botou um negócio assim na mãozinha dele. Mas meu filho já estava muito mal. Estava tendo bastante febre, eu dava remédio. Fizemos exame, estava esperando o resultado. Aí depois acabou o plantão desse médico, que eu não sei o nome. Aí chegou uma médica, que saiu o resultado dos exames. Falou que meu filho não tinha nada. Aí depois de muito tempo, ele estava no oxigênio. Aí quando eu tirava, ele já ficava com os lábios roxos. Aí depois a médica falou que ele tinha que ser transferido ou para Três Lagoas ou para Campo Grande. Aí quando foi de manhã, graças a Deus conseguiram achar lá no Hospital Costa Leste. Quando foi da quinta para sexta, meu filho teve a primeira parada cardíaca. Dava medicamento a ele, a febre dele aumentava, a febre dele abaixava. Foi um sofrimento que eu não desejo a ninguém. Aí quando foi 2h44 da sexta, meu filho veio a óbito. 2h44 da tarde, no dia 16, meu filho veio a óbito. Tá aí, ó. Esse foi um trecho da entrevista à época a Sabrina. Vocês ouviram aí a mãe do pequeno William. Muito triste essa notícia. A gente continua lamentando muito, né, a perda aí do William, 1 ano e 9 meses. Ela até naquela oportunidade, nessa entrevista, ela fez alguns questionamentos, né, sobre o atendimento da FESAT. Na certidão de óbito, como nós dissemos aqui, constou pneumonia, também insuficiência respiratória aguda e síndrome da angústia respiratória aguda. E, de fato, agora, o exame do LACEN afirma que a causa da morte foi, como o Mauro Silva já disse aqui, infecção viral dupla, influenza A, Mauro Silva, mais adenovírus. Sim, e isso consta inclusive no boletim, tá, Nestor? No boletim epidemiológico que está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde.
não identifica a pessoa, mas identifica a idade, os dados da pessoa. E aí a gente apurou e foi identificado então como sendo o pequeno William Sebastian mesmo. E durante a entrevista esta semana, a secretária municipal de saúde, Daiane Pupim, reforçou sobre a importância da vacina contra a influenza. A cobertura vacinal contra a influenza em Aparecida do Taboado continua baixa, atingiu apenas 46% do público-alvo. Lembrando que eram aqueles grupos, né, prioritários, que depois o Ministério da Saúde liberou para todo mundo, mas aqueles grupos prioritários, 46% apenas. E na oportunidade aqui da entrevista, a secretária Daiane também confirmou que o segundo óbito por influenza foi do pequeno William. Esse segundo óbito é de uma criança falecida no dia 17 de maio, onde teve uma dupla carga viral, e aí foi constatado pelo LACEN, né, a influenza e também um outro tipo de vírus. Eu não sei se era o adenovírus ou o rinovírus, mas era uma dupla carga viral. Inclusive, no boletim estadual de SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, nesse último boletim, que é do dia 14, o estado não lançou um mais recente, são 463 óbitos por síndrome respiratória aguda grave no estado. É muita coisa. No ano passado foram 100 e alguma coisa, eu não me recordo o número exato, no ano todo. E esse ano, acredito que esse número já seja maior, porque o boletim é do dia 14, são 463, e a grande maioria em crianças e idosos. Então, assim, é um número muito preocupante. Vocês sabem que a gente está aqui sempre falando da campanha de influenza, vamos tomar vacina, vamos abrir à noite, vamos fazer aos sábados, por conta justamente da situação que o estado de Mato Grosso do Sul ele tem enfrentado ultimamente. E aí a gente está aí constando no boletim com 2 óbitos, realmente, Mauro. O óbito foi dia 17 de maio. Hoje a gente já vacinou 8.100 pessoas contra a influenza, através das campanhas que a gente tem feito. Infelizmente, a nossa cobertura ainda é baixa. Por quê? Porque o Estado leva em consideração o público-alvo da campanha, que são gestantes, idosos, crianças, e neste público-alvo a nossa cobertura está em 46%, que é o pessoal que mais deveria vacinar, né? Que é a maior preocupação, que é o caso do óbito, que é o caso do agravamento, né? E a gente percebe que dentro desse boletim de SRAG do estado, a maioria esmagadora dos casos, criança e idoso. 2 questões aqui, Nestor. A primeira, só confirmar, porque o que aconteceu? Esse boletim é do dia 23, e aí comunicamos à secretária sobre a confirmação do boletim, e a secretária acompanha o boletim. Mas tinha recém saído o boletim da epidemiológico sobre a influenza, confirmando este segundo óbito em Aparecida do Taboado. E aí, a secretária veio para a entrevista com a equipe dela, informando a secretária. Então tem 2 dados que a gente agora precisa confirmar, porque após o jornal, a secretária Daiane entrou em contato conosco já para confirmar algumas informações. Primeiro, o óbito do William foi dia 16 de maio. Ela disse 17 ali, mas o correto é 16 de maio. E o segundo é que ela tinha dúvida, né, adenovírus ou rinovírus, e aí a secretária, em contato conosco posteriormente, confirmou a dupla carga viral, influenza A e adenovírus, porque rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, para-influenza, influenza em todos os subtipos, Covid, são todos eles vírus que compõem a síndrome respiratória aguda grave SISRAG, inclusive o vírus sincincial, que este aí é aquele que causa a bronquiolite, o vírus sincincial. Então são informações importantes para a população entender. Tudo isso compõe SISRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave que a gente ouviu tanto nesse primeiro semestre, diante de tantos casos no estado e até mesmo aqui na nossa cidade. E tem muitos casos de sintomas respiratórios, né, Mauro? Você ainda essa semana, em casa, tô com a família. A própria secretária de saúde essa semana chegou mencionando aqui, ela foi diagnosticada recentemente com pneumonia, né? Isso mesmo, pneumonia. E a pneumonia entra também como síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, é preocupante e a população precisa pensar na vacina. A vacina tá aí
disponível em todos os ESFs. Atualmente, Aparecida do Taboado registra então 6 casos confirmados de influenza, né, Mauro? Isso, 6 casos de influenza. Desses 6, 4 são do tipo H1N1 e 2 de influenza A não subtipada. Uma coisa também, Nestor, agora se a gente falar CISRAG, porque a gente está falando de influenza, 6 casos, mas falar de CISRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, que são aí, que compõe esse grupo de vírus que causam inúmeras doenças, bronquiolite, entre outras, que afetam crianças e idosos, como disse a secretária, enfim, adenovírus, inovírus e outros, são 26 casos confirmados em Aparecida do Taboado. E com a confirmação, né, da causa da morte do William, o município passa então a contabilizar 2 mortes pela doença este ano.